perfeição, porque aquilo que é material é baixo, né? Não é tão perfeito assim. Só o mundo das ideias, o mundo da forma é que tem perfeição, e essas duas ideias, elas não podem habitar juntas. E alguns desses pensamentos, nós vemos Paulo respondendo aos Colossenses contra o gnosticismo também, João respondendo, João também fala a respeito do mundo, né? E que o mundo não é ruim, a criação é boa, nós vimos isso, né? Mas eles tinham uma ideia de que não. Então, se o mundo é ruim, ou você se joga completamente nele, não faz nenhuma diferença terética, aquilo que é certo, aquilo que é errado, ou você se separa completamente dele e busca uma outra vida, né? Uma vida mais limpa moralmente, né? Então, são escolas de pensamento que já estavam acontecendo ali no ambiente da cultura grega. Então, nós temos os romanos, né? E todo o pensamento grego, ele é abraçado também pelos romanos. Mas os romanos eram muito práticos na forma como eles faziam as coisas. Então, a gente tem a lei romana, né? O Senado, a língua latina também se espalhou por todo o Império Romano, e isso facilitou a comunicação também. Os exércitos garantiam a segurança das estradas, a ordem, né? Então ela era relativamente seguro você viajar dentro do Império Romano com todas as estradas vigiadas. A estabilidade, aquilo que eles conseguiam saquear também, trouxe muitas riquezas, né? E aí você tem grandes construções, o sistema de escravos também, que permitia que eles usassem, né, toda essa mão de obra, todo o sistema jurídico que eles desenvolveram. Então, isso tudo, dentro de todas essas camadas, você tem cristianismo surgindo, e nesse contexto, a igreja também sendo fundada pelo Senhor Jesus. E aqui a gente começa a ver, né, de uma forma bem local, até que ela alcance os confins da terra. Primeiro em Jerusalém, como eu falei ali, na descida do Espírito Santo, depois Judéia, Samaria, e aí a gente tem a maior expansão que a gente vê no Novo Testamento por meio de Paulo, nas suas viagens, né, e nas cartas. Então ele alcança, de fato, o mundo grego, o mundo bem helenizado, e uma cultura que não era nem tanto influenciada pelos judeus como lá em Jerusalém e Samaria, né? Então, a forma de culto deles era bem diferente das religiões de mistério, das religiões míticas também, né? E até anos depois, não muitos anos depois, ainda nos 5 primeiros séculos, você tem os bárbaros sendo alcançados, né? O evangelho chegando até a Bretanha, até a Espanha, e depois, no século VII, você tem ele chegando até na China com o nestorianismo, mas ela é extinguida depois, logo no século IX, mas ela chegou até a China antes do século X, no século VII ainda, né? E o evangelho alcançou uma dimensão muito grande, mas em alguns lugares ela foi eliminada, né, por conta de outras religiões e outras influências. E aqui a gente tem algumas causas das perseguições. Então, uma coisa que é bem marcante nesse primeiro período da história da igreja foram as perseguições. E por que elas aconteceram? Justamente porque o evangelho, ele surge nesse ambiente de culturas muito diferentes, e a cultura, ela está ligada ao culto que cada povo fazia. Então, Estado e religião sempre caminharam muito juntos. Essa ideia de separar a religião do Estado é algo recente, é algo que a gente tem com a Reforma Protestante só. E até na Reforma Protestante, um príncipe, um rei, quando ele se convertia, então todo o povo também se convertia, né? Então, olha só, isso é extremamente recente, né? Coisa de 500 anos na nossa história. Mas até então, religião e Estado, culto, sempre caminharam muito juntos, né? A primeira tentativa que a gente vê de separar um pouco dessas coisas foi com Sócrates.
tentando questionar a forma de culto e dar explicações um pouco mais razoáveis de por que as coisas aconteciam, né? Não é simplesmente porque os deuses querem, porque não faz muito sentido a forma como eles executam as coisas na realidade, era um pouco contraditório. Então, eles queriam uma explicação um pouco mais razoável do porquê as coisas aconteciam, né? Um pouco mais científico. E aí você começa a ter um pouco dessa separação, mas ainda assim era um culto muito grande à razão. A razão, ela tinha uma grande autoridade, né, para poder dizer todas as coisas. Mas a perseguição, nesse primeiro momento, até o século IV, ela aconteceu por causa da política. Então, o Império Romano, ele tinha um culto já fixado, né? Tinha tanto o culto ao imperador, como as divindades romanas todas, né? E muitas das divindades romanas receberam outros nomes, porque eram divindades gregas. Então, você tem muitos deuses que são correspondentes dentro da cultura grega, como na cultura romana. E eles prestavam cultos, né? E a gente vê isso logo em Atos, por exemplo, ali da parte econômica, né? Como que trouxe prejuízos, porque alguns cultos eram prestados e você gastava dinheiro ao prestar cultos, né? Você tinha uma economia dos templos que girava em torno. E quando você elimina esse culto a esse Deus, então não tem mais a necessidade de fazer comércio ali em volta. Isso traz um desconforto econômico também, né? E o cristianismo, primeiro ele alcançava mais facilmente as pessoas mais simples, né? As pessoas com quem o Senhor Jesus andava também, e eram as pessoas que aparentemente tinham mais necessidade, né? Do evangelho, e que compreendiam mais rapidamente também a respeito da graça do Senhor Jesus. Então, você tem uma diferença social, né? Em que o evangelho alcançava as pessoas mais simples e, eventualmente, também pessoas que faziam parte da administração, que cuidavam do governo, né? Então, esses foram alguns motivos de existir perseguição contra os cristãos. A forma deles viverem era muito diferente. Eles não participavam das mesmas festas, das orgias, da forma como as pessoas encaminhavam as suas vidas, era bem diferente. Então, você tinha realmente uma diferença social, grupos de pessoas diferentes dentro daquele mesmo império, né? E não teria problema nenhum se eles adorassem a Cristo, né? Mas adorassem o imperador também. Em alguns momentos, a gente tem até que anualmente o culto precisava ser prestado ao imperador, e eles recebiam um certificado. E aquelas pessoas que não tivessem aquele certificado, então seriam perseguidas, né? Então, houveram vários momentos de perseguição. Alguns momentos foram mais locais, né? A gente vai ver isso. Então, esses foram alguns motivos. O problema não era que eles adoravam a Cristo somente, mas é que eles adoravam só a Cristo, e não a César, e não ao Império, e não às outras formas de culto que eles prestavam também. E isso trouxe desconforto, tanto para o governo, como para as pessoas também que se importavam muito com isso, né? E é importante lembrar que Roma, nesse momento, já era um império de muitos anos, e ele estava passando por uma situação de decadência. Então, eram muitas pressões, não só externas, né, de invasão e tudo mais, mas tentativas de motim eram sempre frequentes. Então, você tentar controlar tudo aquilo, e aí você ainda tem um descrédito do governo, isso parecia muito ruim. Então, isso também pressionava para que os imperadores ou os regentes locais perseguissem os cristãos como até bode expiatório, né? Colocando neles a culpa das coisas estarem dando errado ali dentro do império.
Algumas dessas perseguições, elas foram mais locais, né? E aí eu coloquei a imagem de Nero, que foi acusado mesmo de insanidade, né, por causa de alguns dos seus atos e por toda a sua desconfiança em tentar permanecer no poder. Ele persegue, então, os cristãos ali no ano de 64, quando ele mesmo é acusado e as pessoas até próximas dele afirmam, né, que ele mesmo colocou fogo em Roma. E ele, então, usa os cristãos como um bode expiatório, porque os cristãos eram um grupo de pessoas realmente muito diferentes. Não iam aos templos, faziam os cultos deles nas casas, à noite, né? Nas catacumbas também. As catacumbas eram muito interessantes, elas são uma fonte de registro muito singular, né? Porque os cristãos, eles não queimavam o corpo. E esse hábito que o Ocidente tem é também por causa do cristianismo, né? Eles enterravam os seus mortos ou então colocavam nessas catacumbas. E algumas delas tinham quilômetros subterrâneas. Então eram como caixas, né, ou armários, em que eles colocavam os mortos e lá eles faziam alguns cultos também, tem muitas inscrições nas paredes e desenhos, e alguns desses lugares foram redescobertos, né? Há não muito tempo atrás. E aí a gente tem essas perseguições que são mais locais e que vão depender do governante. Então, tem Nero em Roma, Plínio, no ano 112, o imperador Marco Aurélio, né? E algumas que vão ser mais gerais. Tem o imperador Décio e Diocleciano. Com Diocleciano foi uma das piores perseguições que os cristãos sofreram. Muitos foram martirizados, muitos tiveram seus bens roubados e tudo mais. Em alguns momentos, eles eram apenas se eles fossem denunciados, eles sofreriam martírio. Mas em outros momentos eles foram de fato perseguidos. Então todos aqueles que eram cristãos foram perseguidos, levados, e a igreja passou por um momento de muita aflição, porque como que os pastores iriam orientar os irmãos? Você tem que passar pelo martírio. Isso era algo que todos pensavam, né? E se for comigo? Será que eu vou negar o Senhor Jesus? Será que eu não vou negar? E tiveram situações em que alguns irmãos negaram ao Senhor Jesus em um primeiro momento, e então eles se arrependeram, retornaram à igreja, e em um segundo momento, quando foram questionados, eles não negaram o Senhor Jesus e passaram pelo martírio. E a gente vê muitas provas, muitos testes da fé desses irmãos. O que para eles estava em jogo não era simplesmente uma declaração de palavra, né, mas aquilo que eles falavam, de fato era aquilo que eles criam, e muitos passaram pelo martírio depois. E tinha até os bispos, né, das igrejas principais, eles estavam decidindo o que fazer então com esses irmãos, né, e alguns tinham que passar um tempo e ser ensinados novamente, alguns passavam por disciplina, e depois, para que não negassem a fé, né. Então, eram todo um cuidado, porque a fé, de fato, ela se mostrava muito genuína e muito sincera entre os irmãos ali. E muitos sofreram, né? Alguns que se convertiam, que eram até mesmo filhos de governadores, passaram também pelo martírio. E eram muito torturados, jogados às feras. Pedro e Paulo, a tradição diz que eles foram martirizados em Roma, né? Logo no primeiro século ainda. Então, nós vemos muitos irmãos que, de fato, sofreram nesse período e que são prova para nós, né, de uma fé genuína. E eu fico me perguntando, nossa, até que ponto que eu poderia suportar alguma coisa assim? Até que ponto que a minha fé, ela é genuína, né? E a forma como eles encaravam a morte também, né? A gente tem um exemplo disso com Tiago.
Tiago fala, olha, tende por motivo de grande alegria, fato de passarem por várias provações. E aí ele fala, né, do que a nossa provação produz. E um caráter aprovado, né, resultado disso também. Então, é muito interessante a forma como eles enxergavam a vida aqui e agora como sendo passageira, como tendo sofrimento, e a vida do porvir, em que existe uma herança incorruptível, em que exige uma fé incorruptível também, e todos esses eram questões, eram lemas que a igreja, naquele primeiro momento, estava passando também. Eu vou terminar por aqui, para que a gente não vá muito para frente, né? Depois a gente continua vendo só mais um pedacinho do porquê essas perseguições continuaram a acontecer e quando que elas finalizaram. Mas eu só queria terminar com um versículo, que eu acho que nesse momento nos serve de encorajamento, né? Que é 1 Pedro 3,15. Tradição diz também que Pedro foi um desses irmãos martirizados, né, por causa da fé. E o Senhor Jesus mesmo fala, né, depois da ressurreição, que ele dá um indício para ele de que ele viria a sofrer pelo nome de Cristo, lembrando a ele que ele havia negado ao Senhor Jesus, né, em 3 momentos. E Pedro escreve o seguinte na sua carta, e no capítulo 3, versículo 15, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E ele fala como a gente tem que fazer isso, né? Com mansidão, com uma vida santa. E aqueles irmãos, o testemunho deles foi muito grande. A vida, de fato, que eles viviam era muito diferente da vida costumeira das pessoas, dos hábitos das pessoas, e isso fez com que eles fossem olhados, né, fossem vistos por alguns de uma forma boa, por outros nem tantos, mas a gente vê que essa fé era genuína, que ela permaneceu e essa tocha chegou até nós, né? Então eu me sinto muito, muito animada, muito encorajada por ver que irmãos antes de mim permaneceram firmes na fé, porque amaram esse mesmo Senhor, e isso me encoraja demais, demais mesmo, constantemente, a manter firme a minha fé também, a levar outros essa tocha da fé, né, para que com mansidão, com santidade, a gente consiga levar em frente a verdade do Senhor, né, que não depende de nós, mas o Senhor dá para nós o privilégio de sermos usados. Então, na semana que vem, se o Senhor permitir, a gente vê mais um pouquinho do que foi do que se desenvolveu, quais foram os resultados de toda essa perseguição para a teologia, para o desenvolvimento da fé, né? E a gente tem muitas preciosidades surgindo desse momento de aperto, coisas que até hoje são extremamente importantes para a nossa fé, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, um bom almoço e espero que, de fato, a gente se sinta encorajado com tudo isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário. Podem ficar à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta. Não? Oi, é o Thiago aqui. Diga, Thiago. Eu estou relendo, né, Atos, e aí é interessante que primeiro discurso de Pedro aconteceu no Pentecostes, né? E diz lá que tinham vários judeus de diferentes culturas, né? Que estavam vivendo em diferentes regiões. E daí é interessante observar que, com certeza, tudo isso Deus planejou a fim de que houvesse uma expansão inicial aí do evangelho, né? E aí eu achei interessante tu falares da China, né? Que eu não conhecia. Mas, recentemente, eu li sobre uns textos chineses antigos, né, dessa época aí, que de alguma forma se preservou uma cultura de cunho cristão dentro das tradições chinesas, ainda que, como tu disseste, num certo sentido extinguiu, mas a influência não se perdeu completamente, né, de alguma forma ficou lá.
E também encontraram também alguns resquícios arqueológicos na Etiópia, de muitas comunidades que viviam como cristãos, assim. Então, é bem interessante isso, né? Tu sabe, assim, se tem algum livro, alguma fonte que a gente possa pesquisar mais sobre esses fatos arqueológicos, assim, nesse sentido? Sim, tem sim. Tem um livro que é muito popular e é muito bom de ler, chama Fator Melquisedeque. Don Richardson, se eu não me engano, é o autor. Tem que conferir. Mas ele fala de uma forma muito interessante como que em diversas culturas você tem resquícios do cristianismo. Então, histórias que são muito comuns, né? Em várias culturas que são similares. Então, a história de que um homem salvou 8 pessoas de uma grande inundação. Em várias culturas você tem essa mesma história sendo contada. E os desenhos também mostram as mesmas coisas. A ideia de que virá alguém que não é homem, mas que é dos deuses, né, para salvar os homens de um grande problema. Você tem várias culturas. Tem um primo meu que ele começou um trabalho missionário com os índios, ele falou que aqui no Brasil era uma tribo que eles não tinham muito contato ainda com o cristianismo, mas eles tinham uma história, eles tinham uma lenda de que viria um homem que salvaria eles, esse homem viria de uma árvore, do madeiro, né? Então, extremamente interessante. E nas nossas culturas, né, aqui no Brasil também, em outros lugares, tem muitos fatores, né? E o nome do livro é justamente Fator Melquisedeque, porque ele foi um sacerdote que não tinha... Isso, esse livrinho aí. Que ele não tinha nenhuma... ele era um homem comum, não tinha nenhuma genealogia, né? Mas que Deus usou ele e ele prestou o culto ao Senhor. Então, gente de todo lugar prestando culto ao Senhor, sem necessariamente ter uma linhagem específica ou algo assim, né? Que Deus quer ser louvado, né? Então é muito legal. Esse livro é muito bom de ler. Ele fala de várias culturas mesmo. É do Don Richardson ou é outro autor? Don Richard. Isso daí. Esse aqui, ó. Muito jóia de ler esse livrinho. Você encontra fácil ele para comprar. Valeu, obrigado. Mais alguém aí? Tem alguma pergunta? Algum comentário? Não, a gente vai ficando por aqui. A ideia é a gente começar 11 horas mesmo. Hoje deu um atrasozinho, de repente a gente consegue repor isso numa uma outra aula, ou em vez de ser 4, fazer 5 encontros, né? Mas hoje a gente teve um pequeno probleminha no Zoom, todos tiveram esse problema, não foi só a gente. Acho que todos que estavam tentando acessar o Zoom, hoje pela manhã tiveram um problema. Para a próxima aula a gente tem essa alternativa, né? De repente, se não der certo, a gente já corre pro Meet também, tá bom? Mas se você tem alguma pergunta, algum comentário, você pode fazer agora. Não? Acho que não, Carol, ninguém. Então a ideia é a gente terminar até meio-dia a aula para não se estender muito, que tinha muita gente saindo, dava meio-dia o pessoal tava saindo, né? Então começava a aula como começou hoje, né, com 40 e pouco, aí o pessoal vai saindo, terminava com 20, 15, né? Então a ideia é porque realmente o pessoal chegar na perto do almoço, tem a família, né? Então falei com a Carol de a gente tentar viabilizar a nossa aula até meio-dia no máximo, tá bom? A próxima semana a gente tenta começar no horário, às 11 horas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Carol, muito obrigado. Opa, Oi. alguém? Eu queria agradecer ali a Caroline, que tem se esforçado para preparar esse material sempre. Tem sido uma bênção na minha vida e na vida, com certeza, daqueles que têm ouvido. Um abração aí, viu? Valeu, tio. Mais Valeu, alguém? pessoal. Obrigado. Mais alguém? Diga. Só mais uma palavra nesse sentido também. Muito boa a aula.
Parabéns pelo esforço do irmão e principalmente da Carol, muito querida da gente. Abraço. Foi muito boa a aula. Esses dias é para desconfiar tudo, Massato. Tudo me pegaram no colo. Verdade, é verdade. A gente conheceu os pais dela pequenos ainda. Por aí você vê a alegria que a gente sente de te ver aí dando aula pra gente, né? Com certeza. Cheio de orgulho, cheio de orgulho, cara. Obrigado, Valeu, Deus pessoal. abençoe sua vida. Valeu, Carol. Muito obrigado mesmo, Carol, pelo seu esforço, pelo seu empenho. Eu tenho, assim, sido muito grato a Deus por ter uma colaboração tão imensa assim de vocês. Joia, eu que agradeço. Para mim é um prazer. Até semana que vem, então, galera. Obrigado, Gerê, Bom almoço, pela disponibilidade. pessoal. Valeu. Tá em churrasco. A gente fica só na vontade, né, Carol? Fazer o quê, né? Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau. Valeu, Gerê. Obrigado aí pela disponibilidade da conta aí, viu? Sai.